Bom dia, pessoal. Tudo jóia? Tudo beleza com vocês? Vamos voltar aqui à nossa última aula dessa primeira unidade e a gente falar aqui um pouco de juiz das garantias, que é uma novidade introduzida no nosso ordenamento pela Lei 13.964 de 2019, conhecida como Lei do Pacote Anticrime. E essa lei aí introduziu a figura do juiz das garantias, definindo aí o seu papel, a sua competência, a sua abrangência, enfim, mudando de certa forma com bastante profundidade no nosso ordenamento aí processual penal, principalmente no processo penal brasileiro. E isso realmente impactou bastante, a ponto inclusive do ministro Luiz Fux acatando aí nas ADIs 6298, 6299, 6230 e 62305, ele concedeu nessas ADI, aliás, especificamente na 6305, medida cautelar suspendendo a eficácia do juiz das garantias. Então, ele não está ainda valendo. Inclusive, nessa suspensão da eficácia, ele incluiu o artigo 3º-A do Código de Processo Penal, que não tem nada a ver com o juiz das garantias aí. Na verdade, ele trata aí da gestão da prova, a gente vai começar por ele, mas não tem relação direta com o juiz das garantias. Então, assim, nessa introduçãozinha, só para dizer que vamos tratar do juiz das garantias, mas está suspensa a eficácia da norma a partir do artigo 3º-A até o 3º-F. O juiz das garantias ainda não foi implementado ainda. E vamos, inclusive, mencionar o porquê no decorrer aqui da aula, para esclarecer melhor. Mas, apesar de não estar destaque sua eficácia suspensa, o recomendável é a gente tratar aqui, como já foi dito, até porque não se sabe até quando vai permanecer em suspensão a eficácia das normas, dos artigos aí que prevê o juiz das garantias. Ok? Então, pessoal, a gente começa pelo artigo 3º-A, como eu falei, também está com sua eficácia suspensa, mas não tem muito a ver com o juiz das garantias. E eu vou aqui mostrando a redação a vocês, para a gente explorar os principais pontos desse artigo. Percebam aqui, o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Então, vejam bem aqui o que é que diz. Estrutura acusatória. Na verdade, pessoal, isso aqui de forma expressa, realmente o ordenador, o legislador agora resolveu adotar no nosso ordenamento expressamente a adoção do sistema acusatório. Mas, de qualquer sorte, ele já vinha previsto de uma forma implícita no artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal, lá prevendo que o titular da ação penal pública é o Ministério Público, titular exclusivo, e aí, de uma forma implícita, consagrando o sistema acusatório. Agora não mais. E eu faço até questão de voltar aqui à redação desse dispositivo para mostrar a vocês, pela sua importância, o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Vamos mencionar aqui os principais pontos dele. Esse primeiro, como eu falei, adotou-se de forma expressa o sistema acusatório aqui no Brasil, no artigo 3º-A do Código de Processo Penal, mas já havia a sua previsão implícita no artigo 129 da Constituição Federal. Inclusive, aqui aproveitando até um pouco mais, a gente pode até elencar outras características do sistema acusatório, que é o respeito às garantias legais e constitucionais, como contraditório, ampla defesa, separação das funções de acusar, de defender e de julgar, a vigência, e aí vige mesmo o contraditório, gestão da prova pelas partes, não pelo juiz. Aliás, aproveitando o ensejo, vou mostrar aqui algumas diferenças entre o sistema acusatório e o sistema inquisitorial, que muito se fala, né? E que a gente muito debate, e que, na verdade, pela adoção expressa aqui, se torna interessante a gente trazer aqui essas diferenças, só para enriquecer um pouco. Vejam bem, o sistema inquisitorial, o juiz é inquisidor, todas as funções se concentram na figura do juiz, as funções de acusar, de defender e de julgar. A gestão da prova fica nas mãos do juiz, é ele quem produz a prova,
unicamente o juiz. Há uma clara violação aí à sua imparcialidade. Ele está produzindo prova, ele é quem julga, quem condena e quem acusa. Que imparcialidade tem aí? Nenhuma, né? O acusado é tratado como mero objeto, não sujeito de direito, mero objeto de prova, e o sistema trabalha com a verdade real. Ao passo que o sistema acusatório, vejam a diferença, como é bastante, a separação das funções de acusar, de defender e de julgar, cada um no seu quadrante, cada profissional exerce a sua função, a gestão da prova recai sobre as partes, nada de juiz produzir prova, e a gente vai falar bastante sobre isso. Visa aqui, em última análise, garantir a imparcialidade do juiz, e inclusive a imparcialidade é uma garantia decorrente do próprio princípio do juiz natural. O acusado é um sujeito de direito e não um mero objeto, e trabalha com a verdade processual. Nesse último ponto aqui, verdade real e verdade processual, eu já quero chamar aqui a atenção de vocês para o seguinte: existe verdade real? É um princípio aqui até norteador do processo penal, a busca da verdade real. Isso, na verdade, pessoal, é até ilusório. Há mais de 2 décadas aí que a doutrina vem batendo nisso, dizendo que isso é ilusão, não existe, porque quem constrói o processo penal são seres humanos, e reconstruir a verdade ipsiliteris, exatamente como aconteceu, é uma falácia. Isso realmente é impossível de acontecer. Então, por isso que eu mencionei, estou aqui reforçando, porque o que se busca, na verdade, é uma verdade processual, e não a verdade real. A verdade real, hoje, na visão da esmagadora maioria da doutrina, é de que ela é impossível de ser atingida. Não há como o juiz reconstruir os fatos exatamente como eles aconteceram. Então, assim, mas fica aí o registro, porque a verdade real é um princípio norteador. Inclusive, alguns juízes, aí, aliás, grande parte dos juízes utilizam no processo penal esse princípio para tomar inúmeras medidas. Inclusive, produzir prova de ofício, que ainda hoje é possível, porque o juiz das garantias está suspenso. A sua eficácia está suspensa, então prevalece a redação original dos dispositivos. Então lá, explorando o artigo 3º-A, no que toca à gestão da prova, e esse artigo trata exatamente disso, da gestão da prova no processo penal. Atentem a isso. A redação já foi lida, voltaremos a ela, mas trata ali da gestão da prova no processo penal. Pessoal, então ali está vedado expressamente a iniciativa do juiz da produção de prova de ofício. Agora, vou voltar novamente para mostrar a vocês como é importante se atentar à letra da lei. O processo penal terá estrutura acusatória, vejam bem, na sequência, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação. Fase de investigação. Ou seja, o juiz pode produzir prova de ofício na fase de instrução processual, que a norma do artigo 3º-A só se refere à fase da investigação. Então, dá a entender o quê? Que o juiz, na fase da instrução, pode produzir prova. Isso, na verdade, é um tremendo engano, porque vai literalmente contrário ao sistema acusatório, que está sendo adotado expressamente no próprio artigo 3º-A, e a estrutura acusatória, em hipótese alguma, permite isso. Então, assim, está sendo como é que se interpreta essa redação, então? O juiz não pode produzir prova de ofício nem na investigação, nem na fase processual. Ele não é impedido de atuar. Aliás, o juiz é obrigado a atuar, mas quando provocado. O juiz não pode atuar de ofício. Apesar da norma se referir ali à fase da investigação, óbvio que se estende à fase da instrução, porque senão não haveria sentido a adoção do sistema acusatório. O juiz deve atuar? Deve, desde que provocado. Então, o que é vedado é a iniciativa do juiz e não a sua atuação. O juiz deve atuar quando provocado. Então, pessoal, apesar de se referir ali somente à fase preliminar, a fase da investigação, interpreta-se ali como uma vedação à produção de prova de ofício pelo juiz, tanto na fase do inquérito ou de qualquer investigação, quanto na fase processual penal. Ok? Não teria sentido interpretar de outra forma, até porque o juiz, o que se espera de juiz é um juiz espectador e não juiz protagonista. O juiz não deve estar atuando de ofício e fazendo ali, se colocando no lugar das partes, fazendo o papel das partes. Deve ser um mero espectador, agora atuando desde que seja provocado. O que é vedado realmente e não desejado
é a iniciativa probatória do juiz, a iniciativa de ofício. E aí vejam bem, se ele não pode produzir prova, vejam aqui como é que fica a redação aqui do artigo. Vou levar vocês aqui até o 56 do Código de Processo Penal. Como é que fica essa redação? Ó, a prova, vejam bem o que diz aqui, a prova da alegação incumbirá quem a fizer, sendo porém facultado ao juiz de ofício, ordenar, mesmo antes de iniciar a ação penal, a produção antecipada de provas, consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Pessoal, como é que fica essa redação aqui? Eu vou até repetir. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício, ordenar, mesmo antes de iniciar a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observar a necessidade, adequação e proporcionalidade. O juiz pode ordenar a produção de prova antecipada, provas consideradas urgentes e relevantes? Pode, beleza, ótimo. Mas de ofício? Negativo. E terceiro, como é que fica esse inciso 1º do artigo 156 do Código de Processo Penal? A única interpretação aqui, pessoal, lógica e cabível, é que esse 156, o inciso 1º do artigo 156 encontra-se revogado tacitamente. Não há como pensar diferente. Se adotou o sistema acusatório aqui de forma expressa, a partir do momento que entrar a lei, passar a valer, a partir do artigo 3º-A, não há sentido nenhum do juiz. Aliás, a doutrina já, e grande maioria da doutrina, já entendendo que esse artigo aí, 156, é inconstitucional, exatamente porque o juiz produzir prova de ofício é um juiz, na verdade, atuando como iniciativa acusatória. Então, agora, mais do que nunca se entende, e aí de forma, digamos assim, até indiscutível, que o artigo 156, inciso 1º, está tacitamente revogado. Não houve aí só menção expressa, então é uma revogação tácita. Então, o juiz, nada de produzir prova de ofício. Lembrando, mais uma vez, pessoal, está suspensa a eficácia das normas do juiz da garantia, então a redação antiga prevalece. Como essa aí não foi nem alterada, então está realmente aí valendo, mas ao entendimento de cada um, obviamente, e no nosso humilde sentir, realmente isso aí é um excesso, digamos assim, de poder que foi atribuído ao juiz e que deve ser interpretado aí, na verdade, como uma iniciativa acusatória que é realmente inconstitucional. Além disso, o artigo 3º-A, gerindo aí a prova, prevendo a gestão da prova, vedou a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Vou voltar à redação para ficar mais claro para vocês, do artigo 3º-A, e ele diz o seguinte aqui na sua segunda parte: e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Ou seja, quem produz a prova é o órgão de acusação. Ou melhor dizendo, são as partes, nada do juiz. Iniciativa probatória é iniciativa condenável, é iniciativa do sistema de inquisidor e que fere frontalmente o juiz das garantias, o sistema acusatório. Então, pessoal, inclusive, voltemos aqui ao artigo 156, que lá está dito também, em seu inciso 2º, que, vejam bem, capte, a prova da alegação incumbirá quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício, determinar no curso da instrução ou antes de proferir sentença a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Como é que fica essa redação aqui com relação a esse poder que o juiz tem a respeito da iniciativa probatória do juiz? E percebam, já complementando aqui, não é só esse artigo que prevê aí a iniciativa probatória do juiz, não. Tem vários artigos no Código de Processo Penal, artigo 127, 196, 209, 234, 241, 242, 366, todos esses artigos, pessoal, prevê a iniciativa probatória do juiz. A questão e aí eles reforçam quem assim concorda nesse artigo 156 e nesses demais citados aí. E a questão é o seguinte: qual é o entendimento hoje? O que é que a doutrina diz sobre a iniciativa probatória do juiz? Nós temos duas correntes, inclusive uma delas que concorda com essa iniciativa é capitaneada por Gustavo Badaró, um grande doutrinador. Eu sugiro aí, indico a doutrina dele, excelente mesmo. Mas ele diz o seguinte: é possível sim a iniciativa probatória do juiz, desde que de forma subsidiária. O juiz pode produzir prova,
porém de forma subsidiária. E ele cita como exemplo o artigo 212 do Código de Processo Penal, que prevê o sistema do cross-examination, ou seja, o exame direto. Como é que se dá exame direto? Na audiência de instrução e julgamento, as partes fazem as perguntas diretamente para as testemunhas, e talvez você esteja estranhando, porque vocês não estudaram o sistema antigo, mas antes as partes dirigiam as perguntas para o juiz. O juiz filtrava e depois direcionava para as partes. Era o chamado sistema presidencialista. Hoje não. Hoje as partes fazem o exame direto. Adotou o sistema aqui americano chamado cross-examination. Então ele diz que, nesse sentido, e está no artigo 212, as partes podem fazer as perguntas e depois o juiz complementar se entender necessário. Ou seja, ali o juiz está tendo iniciativa probatória, mas de forma subsidiária. Então essa corrente entende que é possível, porém de forma subsidiária. E a segunda corrente, pessoal, entende que é totalmente constitucional e que o juiz não deve ter qualquer iniciativa probatória. O juiz não deve produzir prova em hipótese alguma. E desde antes, essa segunda corrente, desde antes da reforma do pacote anticrime, já criticava essa iniciativa e já a considerava como inconstitucional. Ok? Pessoal, isso aqui a gente tratou da gestão das provas no processo penal, prevista aí no artigo 3º-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei 13.964, que é conhecida como a Lei do Pacote Anticrime. Ok? 3º-A, gestão da prova, e aí a gente entra especificamente no juiz das garantias, previsto nos artigos 3º-B a 3º-F do Código de Processo Penal, para tratar dos principais pontos referentes a ele. E aí eu peço vênia a vocês, porque não dá para explorar minuciosamente tudo, até porque a gente teria que dividir aqui. Eu fiz um cálculo mais ou menos em 3 aulas. Seria muito, pessoal. Então, vai ter que ter um estudo aí realmente de vocês. Se a gente for estudar aqui o impacto total que causou o juiz das garantias no processo penal, a gente com certeza teria que ter pelo menos uns 3 encontros só para falar de juiz das garantias. 3 encontros de 1 hora e pouco. Então eu condensei, vamos falar dos principais pontos, que é suficiente e com certeza nos dá um guia aqui seguro para tratar do juiz das garantias e compreender a sistemática. Ok? A partir do artigo 3º-B do Código de Processo Penal. E aí eu começo com um conceitozinho bem simples, que inclusive está na própria norma aí, que é do artigo 3º-B. Vou dar um pulinho lá com vocês, do Código de Processo Penal. E ele diz o seguinte: o juiz das garantias é o responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especificamente. Vamos ficar aqui por enquanto no CAPT, e principalmente por conta de trazer o conceito, um conceitozinho bem simples, que esse conceito aqui é a gente que está elaborando, no sentido de que o juiz da garantia é aquele responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais. Esse é um conceitozinho bem simples, mas que dá para compreender a estrutura, o espírito do juiz das garantias. Repito, juiz responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais. Agora, pessoal, perceba o seguinte, na verdade, não há uma novidade assim, também 100% novidade. Por que eu estou falando isso? Porque já havia no ordenamento o juiz, que inclusive hoje está valendo a redação original, que o juiz da garantias está com sua eficácia suspensa. Então, o juiz de hoje, que atua na fase da investigação e também na fase da instrução, ele é obrigado a manter, a salvaguardar as garantias individuais dos acusados, todos eles, e fiscalizar, inclusive, também a legalidade da investigação. Então, assim, não é bem novidade isso. E, enfim, qual é a novidade em si? É que, a partir de agora, na persecução penal, haverão 2 fases. A fase preliminar, que vai ser conduzida, fiscalizada pelo juiz das garantias, e a fase da instrução, a fase processual, que vai ser presidida e conduzida pelo juiz da instrução. Então, assim, dividiu-se aí em 2 fases, mas já existia o juiz que deveria fiscalizar a investigação criminal, a sua legalidade e salvaguardar os direitos individuais dos acusados.
Mas o formato que se colocou é que realmente é novidade. Aí é novidade. Mas o juiz passava a guardar os direitos e fiscalizar a legalidade da investigação, isso sempre existiu. Sempre existiu. Ainda quando o código nasceu, que era mais rigoroso com relação ao acusado, mas, ao menos em tese, já existia. Então, pessoal, a persecução penal ficou dividida em agora duas fases. Juiz das garantias na investigação, juiz da instrução durante a fase processual. Ok? Então, nesse sentido aqui, e já pegando aqui esse viés aqui, indo aqui no artigo 3º B, onde nós estamos, e dando um pulinho para o artigo 3º D, veja o que é que diz aqui no 3º D. O juiz que, na fase da investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências dos artigos 4º e 5º deste código ficará impedido de funcionar no processo. Então, a questão aqui é o seguinte, a partir de quando inicia a competência do juiz das garantias? Quando é que começa a competência do juiz das garantias? Aí nós vamos lá no 3º B, novamente, artigo 3º B, inciso 4, para mencionar a vocês. Pessoal, eu tenho que me reportar a lei aqui, porque acredito que fica um pouco melhor para a gente discutir e compreender a temática. Então, assim, eu peço realmente venha a vocês, mas acredito que seja bem melhor apontar o dispositivo para vocês anotarem e compreender melhor a sistemática. Agora, vejam bem, então, eu dizia que eu perguntei quando se inicia a competência do juiz das garantias, e o artigo 3º B, inciso 4, nos diz o seguinte, que o juiz das garantias será informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. Então, é aqui que inicia a competência do juiz das garantias, quando houver a instauração de qualquer investigação criminal. Vejam bem, a lei fala qualquer investigação criminal. Inquérito policial, procedimento investigatório criminal instaurado pelo Ministério Público, enfim, qualquer investigação criminal. Aí se dá o início. Por quê? Porque o juiz tem que ser comunicado, o juiz das garantias tem que ser comunicado da instauração dessa investigação. Por exemplo, o delegado de polícia instaurou um inquérito policial, lavrou a portaria, ele aí comunica o juiz das garantias. E vai até quando essa competência? Ela nasce com o nascimento da própria investigação criminal. Promotor de justiça também resolveu baixar uma portaria e instaurar um procedimento investigatório criminal. Ele tem por obrigação comunicar ao juiz das garantias. E vai até quando, pessoal, essa competência? Até a fase processual. E eu já vou logo adiantando, eu vou falar mais à frente, mas essa competência do juiz das garantias cessa, ela termina, ela acaba com o recebimento da denúncia. Quem é que recebe? Ele próprio, juiz das garantias. Na frente a gente fala mais um pouquinho, mas então, nesse lapso, nesse período processual não é nem processual, de investigação, nesse lapso aí de tempo entre o nascimento da investigação e o recebimento da peça acusatória é que nasce e termina a competência do juiz das garantias. Entre o nascimento da investigação e o recebimento da denúncia. Isso está lá no artigo, inclusive, 3º C do artigo do Código de Processo Penal. Vou voltar lá para vocês, para nos debruçar melhor. E o 3º C diz exatamente que a competência dele finda, aqui ó, a competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa, termina com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do artigo 399. Aqui é um erro crasso do legislador. Vou falar mais à frente, porque está errado isso aí. Pessoal, e qual seria a natureza jurídica do juiz das garantias? Qual é a natureza jurídica que possui o juiz das garantias? Percebam que agora existem duas fases, como eu falei agora há pouco, e um juiz das garantias na fase de investigação e outro juiz na fase processual. Então, a natureza jurídica do juiz das garantias é natureza de competência funcional por fase do processo. Isso aí, registre no caderno de vocês, que é importantíssimo. Vocês vão estudar competência no semestre que vem, Processo Penal 2, e
será melhor detalhada essa situação, porque influenciou lá também, obviamente, e o juiz das garantias, na formatação que foi criada, trata-se, na verdade, de uma nova espécie de competência funcional por fase do processo. Por que fase? Porque está ali entre a investigação e o recebimento da peça acusatória. Quem atua somente ali é o juiz das garantias. A partir do recebimento, quem atua é o juiz da instrução. Então, uma fase, juiz das garantias. Fase investigatória. Fase da instrução, juiz. Fase processual, juiz da instrução. Então, competência funcional por fase do processo. A competência funcional, então, do juiz das garantias é do início da investigação até o recebimento da denúncia, como a gente falou, ou da queixa, aí delimitando a sua competência funcional durante esse período. Então, aí caracterizando a sua natureza jurídica, e o que importa aqui também, diante dessa natureza jurídica aí, é importante a gente fazer diferenciação entre algumas outras figuras de juiz. Por exemplo, juiz responsável pela central de inquérito. Deixa eu explicar a vocês para ficar bem mais claro. Existe em determinados estados centrais de inquérito, talvez quase todos do Brasil. E ali existe o juiz responsável pela central de inquérito que toma todas as medidas cabíveis com relação agora à competência funcional do juiz das garantias. Então, assim, mas então o juiz da garantia não é novidade, já existia. Não é bem assim, porque com relação ao juiz da central de inquérito, não há impedimento dele para atuar na fase processual. E a diferença primordial é essa. O juiz da central de inquérito determina todas as diligências que forem solicitadas, inclusive de ofício no presente momento, e atua, se for o caso, na fase da instrução processual. Tranquilamente. Isso é perfeitamente possível ainda hoje. Mas o juiz das garantias não. Ele vai atuar na fase da investigação e somente na fase da investigação até o momento do recebimento da denúncia. A partir dali, juiz da instrução. Então diferencia-se o juiz das garantias do juiz das centrais de inquérito exatamente por esse aspecto, que é muito relevante. E também tem o juizado de instrução, que alguns juízes atuam ali, mas percebam, no juizado de instrução, o juiz atua produzindo prova. Ele atua como juiz investigador. E isso é vedado agora no nosso ordenamento com a implantação do juiz das garantias, que não pode ter absolutamente nenhuma iniciativa probatória. Ok? Então, essa diferença que eu reputo importante. O juiz das garantias não se confunde com o juiz da central de inquérito e nem com o juiz do juizado de instrução, que na verdade nem existe aqui no Brasil, mas alguns ordenamentos prevê. Por exemplo, a França, lá tem juizado de instrução. Só que lá o juiz atua produzindo prova, atua com iniciativa probatória, que agora aqui está vedado na forma do artigo 3º-A do Código de Processo Penal. Pessoal, além disso, e qual foi o fundamento, qual seria o fundamento para a implantação no nosso ordenamento do juiz das garantias? Essa figura que causou tanto impacto no nosso ordenamento. Qual é o fundamento aí? A gente pensa numa coisa extremamente relevante, que na verdade mas é muito mais simples imaginar e deduzir do que a gente imagina também. E aí o fundamento maior e principal da criação do juiz das garantias está exatamente na preservação da sua imparcialidade. Vou explicar melhor. O juiz que atua na fase da investigação e toma determinadas decisões, ele tende na fase da instrução a manter essas decisões tomadas na fase da investigação. Vejam bem, por isso que se buscou separar por competência funcional o juiz das garantias do juiz da instrução. Ainda hoje, por conta da suspensão da eficácia do juiz das garantias, como é que está funcionando a redação antiga do Código de Processo Penal, e o juiz que fiscaliza, o juiz que atua na investigação criminal, é o mesmo juiz que vai atuar na fase processual. E esse mesmo profissional, ele tende a manter todas as suas decisões durante a fase processual que foram tomadas lá na fase de investigação. Inclusive, só acrescentando aqui, a imparcialidade, a gente não vê ela expressa no nosso ordenamento, mas ela está lá na Convenção Americana de Direitos Humanos, artigo 8º, inciso 1, como garantia, e o Brasil é signatário dessa convenção, portanto, perfeitamente aplicável aqui,
É importantíssimo o julgador ser imparcial, nem se discute isso. E, num caso, preservando isso, buscando preservar essa imparcialidade de forma realmente concreta, o legislador brasileiro implantou a figura do juiz das garantias. E percebam também, pessoal, na própria psicologia há uma teoria que diz que todo ser humano tende a manter as suas decisões tomadas no passado. Tomou sua decisão, no futuro, o ser humano tende a manter essa decisão. É chamada teoria da dissonância cognitiva. E ela quer dizer exatamente isso. Decisões tomadas no passado tendem a ser conservadas pela mesma pessoa. Então, procurou-se separar as funções do juiz da garantia do juiz da instrução, para que o juiz da instrução não tenha qualquer espécie de contaminação e fique preservada a sua imparcialidade. Por exemplo, juiz na fase da investigação, ele pode muito bem determinar interceptação telefônica, busca e apreensão, prisão temporária, prisão preventiva. E, inclusive, já houve pesquisa nesse sentido. E a pesquisa apontou que em 99% dos casos, o juiz da investigação, quando ele atua na instrução, ele manteve todas as suas decisões na fase processual. Então, daí o fundamento principal do juiz das garantias, que é a implantação, que é a concretização da imparcialidade do julgador. Aí, repito, aplicando a teoria da dissonância cognitiva, para que, nesse sentido de que decisões tomadas no passado pelo juiz tendem a ser mantidas, conservadas na fase processual. Ok? Então, pessoal, esse é o fundamento aí maior do juiz das garantias. Preservação da imparcialidade, isso é muito importante realmente, inclusive é o norte, é uma garantia que também advém do princípio do juiz natural. E aí eu pergunto a vocês, o juiz das garantias, na forma que foi implantado aqui no Brasil, ele é constitucional ou inconstitucional? Vejam bem, nós temos duas espécies de inconstitucionalidade, a formal e a material. E a doutrina aqui, a divergência com relação a essas duas espécies de inconstitucionalidade. Por exemplo, comecemos aqui pela inconstitucionalidade formal. Nós temos aqui duas correntes, e a primeira delas sustentada por Fux, entendendo que é inconstitucional a Lei 13.964 com relação ao juiz das garantias, porque inconstitucionalidade no plano formal, porque tratou aqui o legislador de organização judiciária, sendo que essa lei tem que ser de iniciativa do Poder Judiciário, na visão de Fux. Então, assim, o legislador invadiu competência do judiciário porque teve vício de iniciativa. Então, caracteriza aí uma inconstitucionalidade formal. Quem tem que iniciar, dar o pontapé inicial na lei que organiza, que trata de organização judiciária, é exatamente o próprio Poder Judiciário. E uma outra corrente, que é de Toffoli, ele entende que não, que é constitucional, não houve ofensa à norma de organização judiciária, porque ele, inclusive, faz uma diferenciação, não vou penetrar muito no voto dele, porque é bem extenso, mas ele entende que não houve vício, não houve aí vício de iniciativa, não houve ofensa às normas de organização judiciária. Percebam, pessoal, que há sentido nisso aqui. Vou voltar aqui à lei para mostrar a vocês que me parece que o juiz das garantias, como um todo, não, mas observem aqui o artigo 3º-D, parágrafo único do Código de Processo Penal. Olha o que é que ele diz. Nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados a fim de atender às disposições deste capítulo. Aqui eu acho que não resiste a ADI realmente ajuizada. Essa norma aqui me parece flagrantemente constitucional, porque trata literalmente aqui de norma de organização judiciária. E aqui eu estou opinando, demonstrando aqui a minha humilde opinião. Aqui há uma clara inconstitucionalidade, porque por vício de iniciativa, porque tratar de norma de organização, aí só com iniciativa do Poder Judiciário. E, inclusive, o próprio artigo 96 da Constituição diz isso. O artigo 96, inciso 1, a linha D, está lá bem expresso. Norma de organização judiciária só se altera com iniciativa do Poder Judiciário. Compete privativamente aqui ao Judiciário nesse aspecto. Então, portanto, há vício de iniciativa e me parece que aí, com relação ao artigo 3º-D, parágrafo único, realmente aí não resiste a essa alegação. Ok? Pessoal,
Ainda temos aqui também a inconstitucionalidade material. Por que material? No caso aqui, também temos duas correntes. Elas, de Luiz Fux e de Dias Toffoli também, que foi quem decidiu aí no recesso. Decidiram eles no recesso a respeito do juiz das garantias, entre a sanção e a sua vigência, que seria, né, dia 23 de janeiro. E Luiz Fux entende que há também inconstitucionalidade material, porque a norma tratou, acabou atuando, ingerindo na autonomia financeira do Poder Judiciário. O impacto com a implantação do juiz das garantias é gigantesco, no aspecto financeiro também, e o Judiciário, digamos assim, foi pego de surpresa, acabou por ferir a autonomia financeira e administrativa do Poder Judiciário. Então, essa matéria não deveria ser tratada por iniciativa do Legislativo e sim do Judiciário. Então, há vício aí de matéria, do conteúdo, na visão de Luiz Fux, portanto, é inconstitucional no plano material também. E, por sua vez, Dias Toffoli, da mesma forma, entendeu que não há vício aí de inconstitucionalidade no plano material com relação à implantação do juiz das garantias. Tanto é que Toffoli, a gente sabe que suspendeu a eficácia, mas suspendeu pelo prazo de 180 dias. E Fux, quando assumiu aí, ele estava de férias, quando voltou, aí ele arrebentou e suspendeu sem prazo nenhum. Eu aproveito até para falar, quando é que se daria a eficácia do juiz das garantias? Mais precisamente falando, iniciar-se-ia no dia 23 de janeiro do ano 2020, desse ano, a lei de 2019, e teve uma vacácio legis aí, salvo engano, de 2 meses, ou foi 3, e teria vigência a partir de 23 de janeiro de 2020, mas Fux suspendeu aí, por meio da ADI 6305, a eficácia das normas que prevê o juiz das garantias, inclusive outras também. Como eu falei, o artigo 3º que trata da gestão da prova e não merecia aí qualquer suspensão. Pelo contrário, é uma norma digna de muito aplauso. E suspendeu a sua eficácia sem prazo definido. Então, há de referendo ao plenário. Então, aí é esperar pautar essa ADI para o plenário decidir se confirma ou não a sua medida cautelar. Inclusive, há burburinho já aí de que, no meio jurídico, de que já há votos suficientes para considerar o juiz das garantias como constitucional. E, na verdade, eu espero que assim seja. Uma questão interessantíssima também. A partir do momento que a eficácia passar a valer, a aplicação se dá de forma imediata, obviamente, mas atinge os processos em andamento. Essa questão é bem interessante. Observem, o projeto do novo Código de Processo Penal, ele que prevê o juiz das garantias, lá está expresso que não se aplicaria aos processos em andamento, só os novos processos. O legislador de 2019, que, digamos assim, deu uma mordida lá no projeto do novo Código de Processo Penal e jogou aqui na Lei 13.964, simplesmente não disse nada. Norma processual penal tem aplicação imediata, a partir da sua vigência, aos processos em andamento e aos futuros processos. E como é que fica essa questão, pessoal? Porque tem processo em andamento e tem também investigação. O juiz que está atuando na investigação vai poder atuar no processo? Óbvio que não, né? Mas o juiz que está atuando no processo, que já atuou nas investigações, como é que fica essa questão? Isso vai gerar uma celeuma realmente bastante complicada, porque o judiciário vai precisar de uma organização bem maior aí, aqui podendo até aplicar o princípio da perpetuação da jurisdição, lá do artigo 43 do Código de Processo Civil, e talvez consagrando aí a atuação do juiz na fase processual que atuou na fase da investigação. Talvez, não sei, é uma mera opinião, mas enfim, a aplicação imediata nos processos em andamento é um tanto quanto complicada, ao meu ver. E a norma está assim, vai acontecer assim, deve haver aí algum disciplinamento dos tribunais, talvez até do Supremo Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido, porque pode causar uma grande balbúrdia aí. Porque, repetindo, o juiz que está atuando na investigação, tudo bem. Aí ele já fica impedido de atuar no processo. Remete o processo aí, ele recebe a denúncia e remete para outro juiz. Ótimo. E o juiz que já está na fase processual e que atuou na fase de investigação,
já que ele se torna impedido pela lei. Como é que fica essa situação? Então, aguardemos aí para ver, mas a situação é um tanto quanto aí inusitada, um tanto quanto complexa. Avançando aqui um pouquinho, quais são as competências do juiz das garantias, pessoal? Do que ele pode decidir, a competência funcional que foi estabelecida por fase do processo, dentro do seu espectro, o que é que o juiz das garantias pode decidir. E aí voltaremos aqui ao Código de Processo, obviamente, no seu artigo 3º-B. Lá está previsto o elenco da competência do juiz das garantias. Obviamente que aí eu vou recomendar a leitura de vocês. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade, da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais, cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente. E aí vai, até o inciso 15 ou 16, salvo engano, até o inciso 18. Nós vamos falar aqui e tratar dos principais pontos. A leitura fica recomendada e impõe-se dar uma leitura, obviamente. Mas nós vamos tratar aqui dos principais pontos sem fazer essa leitura direcionada para explorar um pouco essa competência do juiz das garantias. Primeiramente, o juiz da garantia, pessoal, ele não é um juiz inquisidor. Lá no inciso 1º. Ele não é juiz que deve produzir prova. Ele deve atuar no processo, porém, como espectador e não protagonista. Juiz inquisidor é o juiz que assume as funções de acusar, defender e julgar, produz a prova e concentra todo o poder em sua mão. Então, o juiz das garantias é juiz para fiscalizar a investigação e garantir, assegurar os direitos individuais dos acusados. É juiz que assegura o sistema acusatório. Não é juiz inquisidor. Então, em resumo, juiz das garantias só deve agir quando for provocado. Só deve agir quando houver iniciativa das partes, no sentido de que haja aí a determinação judicial em algum sentido. Ok? Resumindo, juiz das garantias só atua quando houver requerimento das partes. Observe a redação do artigo 3º-B, inciso 1º. Por exemplo, se o delegado de polícia quer ouvir uma testemunha, não há necessidade dele requerer ao juiz. Não é necessidade nenhuma de intervenção do judiciário. Ele vai lá, intima e ouve para conduzir as investigações. Isso aí, então, a atuação do juiz das garantias somente quando for necessária e mediante provocação, mediante iniciativa das partes nesse sentido. Avançando aqui, com relação ao recebimento do flagrante, auto de prisão em flagrante. Só para ilustrar vocês que antigamente se recebia o auto de prisão em flagrante na forma física, em papel. Ainda hoje, né? Mas boa parte das comarcas hoje, o auto de prisão em flagrante é eletrônico. Se é eletrônico, inclusive o juiz tem a obrigação de realizar a audiência de custódia, ele vai receber o auto de prisão em flagrante ali, já na audiência de custódia. Isso diferencia da sistemática passada, porque o delegado lavrava o flagrante, fisicamente enviava ao juiz, chegava ao fórum, ele aí analisava a legalidade do flagrante, que hoje é feita na própria audiência de custódia e por meio eletrônico. Algumas comarcas ainda não, mas boa parte sim. Inciso 3º, a questão da condução do preso à presença do juiz. Não tem novidade aí, pessoal. Isso já estava previsto lá no próprio Código de Processo Penal, quando trata do habeas corpus, da questão lá dos artigos, a partir do artigo 647, o juiz podia determinar a qualquer momento a sua presença, a condução do acusado, para ferir o estado físico e, enfim, analisar a situação do próprio acusado. Isso aí não tem novidade. Também o juiz das garantias tem competência de ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. Aqui tem um aspecto interessante, porque lá no inciso 4º do artigo 3º-B, eu vou voltar lá com vocês, inciso 4º do artigo 3º-B, pela redação que me chamou a atenção, porque ela diz o seguinte: ser informado, é aqui que nasce a sua competência, como a gente falou, sobre a instauração de qualquer investigação criminal. Então, só para reforçar, pessoal, não é só sobre a instauração de inquérito policial, é sobre a instauração de qualquer procedimento criminal, inclusive procedimento instaurado pelo Ministério Público, seja ele qual for. O juiz das garantias tem que ser comunicado dessa instauração. Agora, perceba que
a gente vê uma antinomia do inciso 4º com o inciso 9º do Código de Processo Penal, e eu vou voltar lá com vocês. Inciso 4º com relação ao inciso 9º, porque ao que o inciso 9º diz, determinar, dentre outras competências, o juiz da garantia pode determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para a sua instauração do prosseguimento. A indagação é, por que ele se refere aqui somente a inquérito policial e não a qualquer procedimento criminal? Porque a gente sabe que tem procedimento criminal que é instaurado pelo Ministério Público. Então, assim, juiz das garantias não pode determinar o trancamento de um procedimento investigatório criminal instaurado pelo Ministério Público, porque ele pode, nessa decisão, visualizar ou está visualizando a prática de uma conduta deletiva praticada pelo promotor de justiça. Por exemplo, um crime de abuso de autoridade com a instauração do procedimento. Isso é perfeitamente possível. Só que, como a gente sabe, o promotor de justiça tem foro por prerrogativa de função. E quem julga o promotor, via de regra, é o Tribunal de Justiça competente. Então, assim, o que é que se entende? Somente o tribunal pode determinar o trancamento, aí por meio de um habeas corpus, de um procedimento investigatório criminal instaurado pelo Ministério Público. Repito, inquérito policial, o juiz das garantias tem plena competência de determinar o seu trancamento. Mas a lei, inclusive a lei expressa, só fala lá em trancamento de inquérito policial. Por que não de outros procedimentos? Por exemplo, com relação ao procedimento investigatório criminal do MP, se o juiz visualizar ali uma conduta criminal praticada pelo promotor, não pode determinar o trancamento, porque quem tem competência para julgar e analisar atos do promotor de justiça é o tribunal respectivo, o Tribunal de Justiça competente, ou o TRF, se for no plano federal. Então, fica aí essa dica. Ele deve ser comunicado, sim, de todo e qualquer procedimento criminal, da sua instauração. Para trancar, o juiz só tem competência, o juiz das garantias só tem competência para trancar o inquérito policial. Ok? Então, inclusive, me chamou a atenção o seguinte: ele só deve ser comunicado da instauração e do encerramento. Não houve aí uma previsão nesse sentido, mas creio que é muito lógico, muito razoável também se comunicar ao juiz do encerramento do procedimento investigatório. Instaurou-se, por obrigação tem que comunicar. Encerrou-se, por que não comunicar? Até porque o juiz vai ficar meio que a ver navios. Ele tem ciência da instauração, com certeza é um consectário jurídico, lógico, de que o encerramento também deve ser comunicado ao juiz. Mas não há uma previsão aí nesse sentido, uma previsão legal. Então, pessoal, além disso, deve o juiz decidir sobre requerimento de prisão provisória ou qualquer outra medida. Isso aqui não tem novidade. Prisão provisória, prisão preventiva, prisão temporária, busca e apreensão, não tem novidade muito aqui. Isso já é batido aí, inclusive na sistemática atual, por conta de não estar aí valendo o juiz das garantias, mas não há aí novidade, assim como a prorrogação da prisão temporária, prisão provisória, que é temporária ou preventiva, também não há novidade nenhuma aqui, aí no inciso 6º do artigo 3º-B, delimitando a competência do juiz para essa tomada de decisão. Também deve decidir requerimento de produção de prova antecipada. Pessoal, prova antecipada é realmente prova produzida sob o crivo do contraditório, da ampla defesa, participação das partes e presidência do juiz de direito, que é o juiz das garantias. Então, assim, é diferente de elementos informativos que são colhidos pela autoridade policial. Se, por exemplo, nessa pandemia aí do coronavírus, há uma testemunha ocular dos fatos, está internada em estado relativamente grave, uma pessoa idosa que tem problema de saúde e que sabe que provavelmente ela não vai resistir. Simplesmente uma das partes pode pedir o seu depoimento antecipado e o juiz, ao deferir, vai produzir essa prova mediante o contraditório e a ampla defesa. Eu me referi ao coronavírus, que é uma situação meio complicada, né? Que o juiz vai ter que colher, como é que vai colher esse depoimento? Com risco do contágio. Mas aí a gente lembra da possibilidade de coleta do depoimento por meio de videoconferência. E aí com a participação das partes. Perfeitamente possível. Isso aí é uma produção de prova antecipada e que deve ser decidida pelo juiz das garantias. Além disso, o juiz das garantias tem a competência de prorrogar o prazo de investigação, o prazo de conclusão do inquérito policial. Está lá no inciso 8. E percebam que essa prorrogação, pessoal, é de 15 dias se o réu estiver preso. Vou explicar melhor.
Se o réu estiver solto, o prazo de conclusão do inquérito policial é de 30 dias. E aí pode ser prorrogado. Tranquilo o entendimento nesse sentido. Se o réu estiver preso, o prazo de prorrogação é de 10 dias. Perdão, o réu preso, o prazo de conclusão é de 10 dias. E, pela primeira vez, a lei passou a prever a possibilidade de prorrogação da conclusão do inquérito policial com o réu preso. E a prorrogação é de 15 dias. Percebam, conclusão no prazo de 10 dias, se estiver preso, podendo ser prorrogado por mais 15 dias. O prazo de prorrogação maior do que o prazo original. Pela primeira vez aconteceu isso no ordenamento. Mas está lá no artigo 3º-B, um inciso 8º, prevendo aí essa possibilidade, e quem deve decidir é o juiz das garantias. Além disso, deve ele determinar o trancamento do inquérito policial, a gente já falou agora há pouco, e somente do inquérito policial, pelas razões que a gente comentou aqui. Pode requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o andamento das investigações. Ele deve ser comunicado no andamento da instauração das investigações e aí requisitar documentos a respeito do seu andamento. Aí sim. E decidir sobre requerimentos. Terceiro, quais requerimentos? Requerimentos vários, variados. Interceptação telefônica, fluxo da comunicação por telemática, afastamento de sigilo bancário, fiscal, busca e apreensão domiciliar, decidir sobre acesso às informações sigilosas, enfim, todas essas decisões são de competência do juiz das garantias. E que não é pouco. E não é de pouca importância, não. Muito pelo contrário. Também de competência do juiz das garantias, pessoal. Aliás, por exemplo, é o juiz das garantias que define o acesso à conversa de WhatsApp. É o juiz da garantia que define o acesso a prontuário médico. Isso tudo são informações sigilosas e que deve estar cobertado pela reserva de jurisdição. Portanto, é o juiz das garantias que decide e define se tem acesso ou não, se defere ou não o acesso. Ele também tem a obrigação, ou competência, melhor dizendo, de julgar habeas corpus, mas percebam, está lá no inciso 12 do artigo 3º-B, julgar habeas corpus desde que a pessoa acusada não tenha foro por prerrogativa de função. Por exemplo, se o acusado for um promotor de justiça, quem vai julgar o habeas corpus é o Tribunal de Justiça, porque é o competente para processar e julgar a pessoa do promotor de justiça. Então, o juiz das garantias tem competência para julgar habeas corpus? Tem. Desde que o acusado não possua foro por prerrogativa de função. Também tem competência para determinar a instauração de incidente de sanidade mental, está no artigo 13. Pessoal, o detalhe aqui com relação ao incidente é o seguinte: é a única perícia que o delegado não pode determinar de ofício. Se for preciso instaurar um incidente de insanidade mental, tem que haver requerimento ao juiz. Isso está lá no artigo 149 do Código de Processo Penal. Eu recomendo a leitura. Então, e o juiz que defere ou não essa instauração do incidente é o juiz das garantias. Inciso 12 do artigo 3º-B. Ele ainda decide sobre o recebimento ou não da queixa, da peça acusatória, da queixa ou da denúncia. Aqui eu falei que o legislador foi um tanto quanto feliz, eu vou botar a redação aqui do inciso para vocês, para mostrar que, na verdade, quando aqui se fala em decidir sobre o requerimento, o recebimento da denúncia ou queixa, nos termos do artigo 399, aqui é um erro, porque não é o 399, e sim o 396. Anotem isso aí, pessoal. Quando o inciso 14 fala do artigo 399, em verdade aqui deve ser lido como artigo 396. Há um erro aqui do legislador em apontar a figura aí do artigo 399, quando na verdade o recebimento da denúncia está lá no artigo 396 do Código de Processo Penal. Avançando mais um pouquinho, além disso, o juiz das garantias deve assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito outorgado ao investigado e assim o defensor de ter acesso aos autos, a todos os elementos de formas informativos já documentados. A gente já falou sobre isso, súmula 24 do Supremo Tribunal Federal, súmula vinculante número 14, do Supremo Tribunal Federal. O advogado tem acesso a todos os elementos informativos já colhidos e documentados nos autos, e também está no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, artigo 7º, salvo engano. E, como já falamos, a gente até avança um pouquinho, porque é realmente direito. Já falamos, inclusive, das consequências, se não for respeitado. E é uma coisa que está na lei agora processual penal, mas que já havia na lei no Estatuto da Ordem e no próprio entendimento do Supremo por meio de súmula vinculante. Agora, uma novidadezinha aqui. O juiz das consequências, o juiz das garantias deve deferir
decidir sobre o pedido de admissão do assistente técnico e para acompanhar a produção da perícia. Por que eu falo novidade? Eu vou voltar vocês aqui ao artigo 159 do Código de Processo Penal, porque ele diz o seguinte, vejam aqui, artigo 156 do Código de Processo Penal. Aí que agora eu estou fazendo aqui até confusão. É realmente artigo 159. Veja o que é que ele diz aqui, pessoal. 159. Me perdoe aqui pela demora. Veja que o 158 foi alterado bastante aí pelo pacote anticrime. Perceberam? E o 159 diz o seguinte: o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito portador do diploma no curso superior. Aqui em seu inciso, parágrafo 5º, inciso 2º, durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à perícia, durante o curso do processo judicial, indicar assistente técnico. Vejam bem, eu estou trazendo vocês aqui para dizer o seguinte, o juiz da garantia agora defere ou não a participação do assistente técnico na fase da investigação. Quando, na verdade, lá no artigo 159, está previsto que o assistente técnico só atua na fase processual. Hoje não mais. Então, a parte querendo indicar o assistente técnico, que é a pessoa de sua confiança, para acompanhar a prova pericial, ela pode o fazer já desde a investigação, não mais somente na fase processual. Então, a novidade é essa, eu queria consignar aí para vocês. Atentem que, nesse caso aí, de certa forma, houve uma revogação tácita aí do artigo 159, parágrafo 5º, inciso 2º. Ok? Também deve o juiz decidir sobre a homologação ou não do acordo de não persecução penal, a gente já tratou sobre isso. Eu só quero relembrar que, homologando o acordo, ele devolve os autos ao MP para executar, e executar perante o juiz da execução, e tem aquele absurdo que não apenas vai executar no juiz da execução, que a gente mencionou. E se não homologar, só lembrando que aí cabe recurso em sentido estrito, lá previsto no artigo 581, inciso 15 do Código de Processo Penal também. Para finalizar, pessoal, o juiz deve decidir com relação a outras matérias de atribuições definidas no Código de Processo Penal. Então, o rol ali do artigo 3º-B é meramente exemplificativo. O que aparecer ali, que for novidade, não tiver ali naquele elenco, o juiz também das garantias deve se pronunciar e decidir da forma que entender melhor. E no caso aí, ali está o elenco, no artigo 3º-B, da competência do juiz das garantias. Agora, essa competência abrange o quê? A competência do juiz das garantias, qual é a abrangência dela? Está lá no artigo 3º-C, e a gente vai ver que o juiz das garantias, me permitam voltar aqui, o juiz das garantias só tem competência para atuar com relação às infrações que não sejam de menor potencial ofensivo. Vejam bem a redação, pessoal. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, todas, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia. A gente já falou sobre isso no começo, mas, repetindo, então, se a infração for de menor potencial ofensivo, não é de competência do juiz das garantias. É de competência do juizado especial criminal. Até porque lavra-se um TCO e não inquérito policial, via de regra, e aí os autos é conduzido pelo delegado de polícia do TCO, mas é enviado ao juiz do juizado especial criminal. Ok? Então, a abrangência da competência do juiz das garantias limita-se a toda e qualquer infração, exceto as infrações de menor potencial ofensivo. Agora, a discussão é a seguinte: se aplica também aos tribunais? O juiz das garantias tem aplicação também às pessoas que têm foro por prerrogativa de função? Os tribunais vão ter que respeitar essa norma, e aí já tem duas correntes na doutrina, se dividindo, e um entendendo que sim, que deve se aplicar aos tribunais, essa corrente, inclusive de Renato Brasileiro, ele entende que se a norma processual entrar em vigor, deve ser aplicada com relação ao primeiro e ao segundo grau de jurisdição, e com relação a quem não tem foro por prerrogativa de função, e aí, de acordo com a normatização a ser realizada pelo tribunal, e outra corrente entendendo que não, porque a colegialidade por si só já é o suficiente para garantir os direitos individuais dos acusados. Então, assim, essa corrente entende que o tribunal julga por meio de órgão colegiado, via de regra,
E essa colegialidade já é o suficiente, na visão dessa corrente, para assegurar as garantias individuais dos acusados. Então, tem essa divergência aí, vamos esperar para ver o que é que vai prevalecer. Outra discussãozinha com relação à justiça militar, haverá aplicação do juiz das garantias. Doutrina aí perfeitamente no sentido de que a aplicação é tranquila, não tem por que não ser aplicada. Inclusive, a gente já mencionou isso aqui, realmente óbvio que deve ser aplicado, assim como na justiça eleitoral. Agora, na justiça eleitoral, há uma discussão, porque lá no artigo 121 da Constituição prevê que, com relação à lei eleitoral, tem que haver normatização por meio de lei complementar. E a lei do pacote anticrime é uma lei ordinária. Então, há essa discussão se se aplica ou não, mas, particularmente, eu acredito que haverá um entendimento majoritário no sentido de aplicação do juiz das garantias também aos processos julgados na justiça eleitoral. Pessoal, criou-se o juiz das garantias, que a gente está falando aqui, e apontando seus principais aspectos. E aí eu pergunto a vocês, e o MP das garantias? Pode ser criado? Criou-se o juiz das garantias. Haverá a figura do MP das garantias, do promotor das garantias? A resposta é bem tranquila, pessoal, e óbvia. Percebam, claro que não, porque o promotor ou o MP é parte. Quem tem que assegurar as garantias individuais dos acusados é o juiz, é o Poder Judiciário. O Ministério Público aqui é parte acusatória, portanto, não há que se falar, não há que se pensar em criar a figura do MP das garantias. Então, isso aí, inclusive o juiz da garantia é desvinculado do juiz da instrução, para melhor preservar a imparcialidade e a sua condução do processo. Então, o MP é parte, o MP pode tranquilamente atuar na fase da investigação, o mesmo promotor, na investigação e na fase processual. Perfeitamente possível, aí eu não vejo ofensa nenhuma ao sistema acusatório, exatamente porque o promotor de justiça representa o Ministério Público e o Ministério Público é parte. Ok? Nada de MP das garantias. Então, pessoal, já caminhando aqui para o fechamento, ressaltando que o juiz das garantias, ou o juiz que atuar na fase das investigações, está impedido de atuar na fase da instrução e ainda, inclusive, tem o dever, isso aqui eu achei bastante interessante, a previsão do artigo 3º-F, vou conduzir vocês a esse artigo, e ele diz o seguinte: o juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão. Então, o juiz aí, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e criminal. O juiz das garantias, pessoal, quem deve assegurar esse direito, o direito de imagem do acusado, preservando isso, para que não haja mácula. E a gente sabe que é bastante comum a exploração da imagem de determinados acusados, por conta de determinados crimes, e a imprensa gosta muito disso. O juiz tem que preservar isso, e o juiz é o juiz das garantias, sob pena, inclusive, de incidir aí, talvez, em crime de abuso de autoridade. A questão também é essa. Então, há previsão de uma regulamentação nesse sentido. Vou voltar aqui só para mostrar a vocês. Está no parágrafo único, por meio de regulamento a ser editado no prazo de 180 dias. Lógico que não vai sair no prazo de 80 dias. Acho muito difícil, por conta aí da morosidade do nosso legislativo. Mas, enfim, quando passar a valer a eficácia da lei do juiz das garantias, ele vai ter que buscar preservar a imagem de todos os acusados. Ok? A gente para por aqui, pessoal, encerrando o juiz das garantias. A aula ficou realmente um pouquinho extensa, mas tem que ser. Houve aqui a menção aos principais aspectos. Qualquer dúvida aqui, vocês já sabem, só mandar no grupo da gente ali, ou por e-mail, fiquem à vontade. Continuo à disposição de vocês. Mais uma vez, peço venha pela extensão aqui da aula, pela sua pouca qualidade, mas continuo aqui à disposição. E aqui a gente encerra o nosso conteúdo da primeira prova. Ok? E aí, a partir de agora, vamos definir só a data e a formatação da realização da nossa prova. Um abraço a todos.